Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre enxertos e vamos fazer um enxerto. A primeira coisa que você precisa para o enxerto, obviamente, é a planta que vai lhe fornecer o cavaleiro, ou seja, a planta que vai ficar na parte de cima da planta, a planta que será o destaque do enxerto. E do outro lado nós precisamos de um que é a planta que vai fornecer a base, que vai fornecer a força para esse enxerto, né, esse cavaleiro se desenvolver. É uma situação interessante. Como eu já falei em outros vídeos, aqui no Brasil essa questão da rosa deserto ainda é uma coisa que está engatinhando, né? A gente não sabe direito muitas coisas, muitos detalhes que já são bem conhecidos em outras plantas. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui são coisas gerais, tá? Que já são fato em outras plantas e não tem por que não ser a mesma coisa em rosas do deserto. Primeiramente, qual seria o melhor cavalo? Não existe assim um melhor cavalo, mas existem algumas plantas que são mais difíceis de você utilizar como cavalo. Por exemplo, plantas de desenvolvimento muito lento, como é o caso da arábico, o caso da thai e no caso da brócolis. São plantas que ela têm um desenvolvimento um pouco mais lento, apesar da brócolis e da thai terem um crescimento vegetativo muito grande, os galhos dela são galhos mais finos. Ela tem muitas brotações, mas ela não tem aquele vigor nos galhos, né? Isso demora um pouco mais de tempo. E a arábico ela tem aquele vigor de galhos, mas ela tem um crescimento mais lento. Então, não que não seja possível fazer enxertos com elas, mas é porque normalmente as pessoas que enxertam usam plantas de cores, né? Plantas coloridas. E essas plantas coloridas, elas, a grande maioria, todas elas na verdade, são polihíbridas. Tem ali mistura de plantas de obesum, de multiflorum e outras espécies que são plantas de crescimento mais rápido. Então, você colocar um cavalo que tem um crescimento muito lento em relação ao cavaleiro, ou seja, o porta-enxerto cresce muito devagar em relação ao enxerto, você acaba tendo problemas para fazer a ligação, né? No momento que você coloca, a planta demora a se curar, porque como o crescimento do porta-enxerto é mais lento, ele demora a curar e você acaba perdendo o enxerto. Então é uma coisa um pouco mais lenta. Então arábico, thai, e a brócolis, elas tendem a não ser bons portas-enxertos. Há muito tempo atrás se usa a somalense, né? Já faz algum tempo, na verdade, se usa a somalense. A somalense, a grande vantagem é o crescimento único, tá? do tronco. Ela tende a passar mais tempo com esse galho único, o que facilita, porque normalmente você compra uma planta com um único enxerto. Então, e como ela não desenvolve tantos galhos laterais quando é nova, você tem uma facilidade, diminui o trabalho que você vai ter de ficar limpando a planta na hora que você vai fazer o enxerto. A idade do enxerto é variável, depende do tamanho realmente da planta, depende da força, do vigor da planta. Outro enxerto muito bom, outro porta-enxerto muito bom, outro cavalo muito bom, é a própria Obesum, ou algumas híbridas de obeso com somalense dão ótimos cavalos porque elas engrossam bem rápido, têm um crescimento bem vigoroso e se curam com muita facilidade. Então, elas conseguem fechar aquele corte e aceitar o enxerto muito bem. Essa questão que eu falei do arábico, com certeza vai ter gente falando, ah, porque eu tenho um arábico, eu conheço um arábico, alguém que tem um arábico que é enxertado. Como eu disse, não é impossível. Mas também é bom lembrar que uma planta arábico, um arábico de verdade, ela não é só uma planta que tem pelos, tá? Tem muita gente, ah, minha planta tem pelo embaixo, tem pelo em cima, então ela é arábico. Não é só isso. A planta arábica, ela cresce de uma forma muito específica, apesar de hoje em dia existirem várias variedades de arábico, mas ela cresce de uma forma específica e as flores da arábico são muito pequenas, né? Quando você vê uma arábico florida, parece até que são duas plantas diferentes. Você vê uma planta muito vigorosa embaixo, né? Com um belo caudex, uma planta bem robusta e com flores extremamente delicadas. São flores muito pequenas, muito delicadas. Então, se você tem uma planta vigorosa com todos os copelos, mas ela tem uma flor normal, relativamente grande, ela não é um arábico, ela provavelmente
é uma híbrida, né? E além disso, as flores da arábica elas tendem a ser de uma cor só, né? Serem completamente cor de rosa, não tem aquela questão branca com bordas. Questão de tipos de enxertos, né? Formas que você tem de fazer o enxerto. O mais conhecido hoje em dia, com certeza, é o de rolha, né? Também conhecido como enxerto de pressão, que é aquele enxerto onde você corta um pedacinho e encaixa outro em cima do cavaleiro, né? Você faz um corte no cavalo, pega um pedacinho do cavaleiro, um pedacinho do galho, vai lá, encaixa, pressiona, ou se não, coloca a cola e a planta se desenvolve a partir dali. Eu particularmente não me dou muito bem com esse tipo de enxerto, eu não sei porquê. Tá? Eu já tentei várias vezes, eu acho que cada 10 que eu faço, 3 ou 4 só que dão certo. Eu particularmente uso mais o em V, né, que é outra forma de enxerto, onde você faz um corte no galho, faz uma cunha no enxerto e encaixa, né? Você pega e encaixa. E existe um terceiro que eu uso com frequência, que é o que eu vou fazer aqui para vocês, que é o em L. Eu gosto do em L porque ele tem mais pontos de contato. O grande segredo para o enxerto dar certo é a quantidade de pontos de contato. Quanto maior a superfície de contato do enxerto com o porta-enxerto, ou seja, do cavaleiro com o cavalo, maior as chances de você ter um enxerto que dê certo. Mas escolher qual tipo de enxerto vai muito também do calibre do galho. Se você usa um galho um pouco mais fino e o seu porta-enxerto ele tem um calibre maior, às vezes o de pressão é melhor porque você não tem como fazer a cunha ou como você fazer o L. Mas vamos à prática, né? Vamos mostrar aqui como é que a gente faz isso na prática. Eu vou usar tesoura de poda, uma lâmina bem afiada, um papelzinho aqui no canto, aqueles panos de limpeza que eu coloco água sanitária e vou utilizar isso aqui. Isso são aqueles... aqui a gente chama de braçadeira, né? Mas por aí é conhecido como enforca-gato, para facilitar a vida. E claro, um saquinho plástico para a gente colocar depois em cima da planta. Essa aqui, como eu disse, essa aqui é uma muda de galho, né, que eu fiz uma alporquia. Por que que eu faço isso? Eu não gosto, né, de ficar podando algumas plantas que eu uso para enxerto, eu não gosto de ficar podando, né, porque a planta acaba ficando sacrificada. Toda vez que você faz um enxerto, você vai lá e corta. Então o que eu faço? Eu faço um alporque, né, da planta que eu vou utilizar com mais frequência para enxertos. E desse alporque eu deixo ele crescer. E dos galhos desse alporque é que eu faço os meus enxertos. Eu não faço enxerto da planta matriz, porque né, manter a estética dela, mantê-la bonita. Né? Então eu faço essa questão de ficar cortando o tempo todo com as mudas de galho, que é bem mais fácil. E as mudas de galho que são mais interessantes, eu uso, né, faço os trabalhos nela para deixá-las bonitas. Então a gente tem essa planta aqui, que é uma vermelha de bordas escuras, mas eu vou deixar por enquanto de lado. Quando você for fazer o corte, você sempre deixa algumas gemas, porque caso dê errado, você ter, né, um espaço para repetir. Como eu disse, eu vou fazer o corte em L. Então a primeira coisa eu vou remover, mais ou menos aqui, e vou remover um galho mais ou menos da mesma espessura nessa outra ponta. Agora você vai fazer o corte em L, tá? Você mede a distância aqui e marca. Marca aqui. Você marcou aqui, a altura que você vai querer, e vai marcar aqui embaixo, para você saber a altura em que o galho vai ficar. Você vai cortar até metade da espessura.
Depois vai vir aqui em cima. E vai tirar. Tá vendo? Ele era assim, fiz um corte em L. Agora você vem nesse galho aqui e vai fazer a mesma coisa. E agora você tem um L aqui invertido e tem um L aqui. E você vai fazer isso aqui. Se você conseguir um galho que é exatamente da mesma espessura, é ainda melhor, tá? Esse galho aqui ainda ficou um pouquinho pequeno, mas dá para fazer sem problema. Agora eu vou vir com a abraçadeira, com o enforca-gato. Quais são as vantagens de você fazer isso? Por que a vantagem de fazer um em L? Você tem uma, duas, três áreas de contato diferentes. Então, qualquer uma dessas áreas que fique conectada ao cavalo, ela vai se estender e você vai ter um enxerto que pega bem. Essa é a vantagem. E quais os cuidados que você tem que ter agora? Primeiro, você tem que manter o cavalo, manter o porta-enxerto sempre livre de galhos dele, né? Você sempre tem que estar tirando os galhos ladrões, né? Os galhos que nascem do porta-enxerto. Aí você deve estar se perguntando também, se eu tiver uma planta com vários galhos, eu posso enxertar apenas um ou dois galhos e deixar os outros galhos da própria planta? Se você for enxertar uma planta que você já tem, né, e ela tem vários galhos, o que é que você tem que fazer? Você vai enxertar os galhos e vai cortar os outros, tá? Todos os galhos precisam ser cortados, porque assim você evita que a planta dê preferência para o galho dela, tá? Mas a longo prazo, eu devo lhe alertar que o ideal é você enxertar todos os galhos, né? Você vai enxertar 2, 3 agora, se daqui a 6 meses, um ano você quiser, você vai lá e enxerta mais outros, até que você tenha todos os galhos da planta enxertada. E por que que eu digo isso? Isso acontece em qualquer outro tipo de planta enxertada, que é a questão do desenvolvimento dos galhos da própria planta, né? O desenvolvimento dos galhos do cavalo. Qualquer planta, né, normalmente, o cavalo é uma planta mais vigorosa, uma planta de crescimento mais intenso. Então a tendência é que, se você enxerta, por exemplo, um galho, e a planta tem dois galhos, você enxerta apenas um, a tendência da planta, à medida que ela for crescendo, é ela dar preferência para o galho dela, tá? E diminuir a força do galho que é enxertado, tá? Não importa se ele está muito tempo enxertado, a tendência é ela fazer isso. Por isso que uma roseira, se você tem uma roseira lá e começa a nascer um galho do cavalo da sua roseira, você tem aquela roseira de corte, e você deixa o cavalo crescer o galho, ela começa a diminuir a produção do enxerto, porque a tendência da planta é sempre valorizar o seu próprio galho. É como se a sua mão, seu lado dominante fosse o lado direito, tá? E você sofre um acidente, quebra o braço, machuca a mão, alguma coisa do tipo, e você não pode mais usar esse braço. Você começa a utilizar o lado esquerdo. Com o passar do tempo, você até se acostuma a fazer as coisas com o lado esquerdo. Porém, quando o machucado passa, quando você tira o gesso e tudo mais, você naturalmente vai voltando a utilizar o lado direito. E com o tempo o seu lado esquerdo deixa de ser dominante novamente, seu lado esquerdo volta a fazer ser um papel coadjuvante. É a mesma coisa, né? Quando você tira o galho da planta, o galho que é dela, ela vai dar preferência, ela vai dar força para o enxerto. Mas à medida que o galho dela natural vai se desenvolvendo, ela vai naturalmente indo para o lado. A gente pode pensar, ah, não, mas vai ser lindo uma planta com duas cores, uma cor dela e uma cor do enxerto. Mas com o passar do tempo, a tendência realmente é ela diminuir a floração do enxerto e ela dá preferência ao desenvolvimento do galho dela próprio. Então, com o tempo, você tem realmente que ou enxertar a planta inteira ou fazer podas mais frequentes no galho que é da planta, ou remover o galho da planta completamente para poder você ter um enxerto que sempre
esteja florindo, o enxerto esteja muito bem desenvolvido, tá? E como eu disse, isso vale para qualquer outra planta. Para rosa também, você tem que cortar o cavalo, tem que cortar o galho do cavalo. Se você tem uma planta cítrica, uma laranja, limão, seja o que for, você também não adianta você querer manter duas plantas dando frutos diferentes por causa do cavalo e do cavaleiro. Você tem que cortar o do cavalo, porque a tendência dele é sempre, a planta sempre dá preferência e acabar definhando o lado que é enxertado, a parte que é enxertada. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. A longo prazo, no início é bonito, tá? A gente olha lá e vê a planta com duas cores diferentes, é muito bonito. Mas com o passar do tempo, a tendência da planta realmente é dar preferência para o lado dela. Isso não pode não acontecer em 2 anos, 3, mas com certeza vai acontecer com 10, 15, 5 anos, pode ser o tempo que for, mas a longo prazo isso acontece porque acontece com todas as plantas que são de enxerto, não seria diferente com a rosa do deserto. Eu cortei, né, teve uma parte do vídeo que foi cortada, eu cortei um pedacinho das folhas, tá? Eu diminuí a superfície das folhas, eu não arranquei as folhas porque eu não queria tirar a seiva, eu só cortei as folhas pela metade. E vou cobrir com um saco plástico. Se você tem aquele saco de picolé, né, que a gente fala, você vai lá e cobre só essa parte. Você cobre só até aqui. Eu, no caso, tenho um saco grande, eu coloco até aqui em cima. Depois eu amarro. Outra coisa que você deve estar se perguntando, vai para o sol, vai para a sombra, meia sombra, o que é que eu faço agora? O enxerto, ele não pode ficar na luz direta do sol, tá bom? Se você tem um sombrite entre 30% e 50%, ótimo, perfeito. Se você tem algum local com aquelas telhas transparentes, ela também pode ficar debaixo dessa telha transparente, porque a luz é difusa, não é aquela luz que bate diretamente, né? Não é aquela luz do sol direta, então também pode ficar até que você veja que a planta está brotando. Cicatrizou e está brotando, você já pode levá-la para o sol. Se você não tem nem a telha transparente e nem o sombrite, você pode colocar em uma janela, em um local que bata o sol, tá? Que o sol chegue, mas só aquele solzinho da manhã e por pouco tempo, 1 hora, 2 horas no máximo. O resto do tempo a planta fica ali no local bem claro, porém sem luz direta, porque se você deixar na sombra, você corre o risco de apodrecer, né? Porque o saquinho ele está dando umidade aqui dentro. Então, se você deixar a umidade e no escuro, para apodrecer é fácil, fácil. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Qualquer dúvida vocês colocam aí no comentário. Se eu esqueci de alguma coisa, também aí vocês perguntem. E até o próximo. Tchau!